sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente! Mais um Angu de Grilo no ar. Boa terça-feira pra você que está nos ouvindo neste Angu de Grilo 194. Tudo bem, Flaviol? Tudo bem. Queria dizer que hoje eu que estou cansada. Mandar um beijo para o Bruno, namorado do Samir, que acompanhou a minha maratona paulista e falou: segunda-feira, Isabela que vai estar cansada, falando que tá cansada no Angu de Grilo. Gente, estou cansada. Fiz uma maratona em São Paulo com VidCon, encontro com os amigos podcasters, mas foi maravilhoso, foi ótimo, adorei. Adorei encontrar Angulers também lá na VidCon e foi ótimo lá em São Paulo. Mas estamos de volta à vida real aqui no nosso Angu de toda terça-feira. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar, claro, de reforma tributária, né? Não tem como escapar desse que foi o grande assunto, o grande feito aí, a conquista da última semana. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre as principais mudanças que a reforma propõe, fazer aquele nosso geralzão para quem tá perdido, com a nossa especialista, Flávia Ol, que, defende mais do que todo mundo, só fala aqui no Angu de Grilo, dos impostos, do arcabouço é outra coisa, mas dos impostos, como tem que reduzir os impostos, a taxa de juros, o arcabouço fiscal. Vocês sabem que ela é a nossa ativista aqui da economia. Então vamos tirar todas as nossas dúvidas. Perguntei, inclusive, lá no grupo do Angu de Grilo, dúvidas dos Angulers sobre reforma tributária. Se você não está no nosso grupo do Angu de Grilo, assina o nosso Apoia-se, porque foi lá no grupo que rolou na semana passada uma intensa conversa sobre o comercial da Volkswagen, né, com a Maria Rita, a inteligência artificial da Elis, que desdobrou na coluna de sexta-feira de Flávia Ol. É verdade. Então, quem está no grupo do Angu de Grilo já sabia o que Flávia Ol estava achando disso no dia que saiu o comercial. Então, o nosso grupo tem conversas maravilhosas e tá rolando lá lindamente. Assina aqui, o link tá aqui embaixo. Angu de Grilo, você pode assinar no Apoia ou na Aurelo. Quando você assinar, lá no mural vai aparecer o link para o nosso grupo do Telegram. E aí a gente te espera para os nossos papinhos no grupo. Vamos que vamos? Começar então? Sim! Vamos lá. Antes da gente começar esse bloco, quero fazer um outro aviso aqui, que vai ter episódio extra do nosso Apoia-se, muito breve, que a gente vai falar do Viajando com o Gil, né, que a gente comentou, que a gente falaria na semana passada, acabamos deixando pro Apoia-se. Vamos falar também daquela matéria da história da Gal, né, que saiu na Piauí, uma matéria, enfim, impecavelmente escrita e apurada pelo Thales Braga, tristíssima. Vamos falar disso também no nosso Apoia-se. Eu acabei não comentando a história do comercial da Volks, então também falaremos um pouco disso. Vários assuntos aí das últimas semanas a gente vai desdobrar no nosso Apoia-se. Vamos tentar gravar essa semana para disponibilizar o mais rápido possível, para não passar muito timing dos assuntos. Se você quiser ouvir a gente falando sobre isso, assina o nosso Apoia-se a partir de R$10, que em breve estaremos aí nos seus foninhos falando sobre esses assuntos. Bom, eu acabei não anunciando o último bloco na abertura, mas no último bloco a gente vai falar de Parintins, que a gente ficou devendo na semana passada. Angulers reclamaram que a gente prometeu e não cumpriu. Com razão. No episódio antes. Com razão. Vamos falar também de Recife, né, das chuvas, desabamento de prédio, mais um assunto que volta naquilo de racismo ambiental que a gente já fala aqui no Angu. E vamos deixar os nossos pop-ups aí para a semana. Então, vamos começar então falando da reforma tributária. Bom, na semana passada, finalmente o Brasil aprovou uma reforma tributária na Câmara dos Deputados, aprovada em 2 turnos, né? A votação já foi concluída, começou na quinta-feira, já terminou na sexta, acabou a segunda votação, terminou 1:50 da manhã, né? 1h40, 1h50, tardíssimo. Foi aprovada
382 votos a 118 no primeiro turno e 375 a 113 no segundo turno de votação, e agora segue para o Senado. Todo mundo falou, quero começar, Flávia, com uma análise perguntando, todo mundo apontou para esse momento histórico de aprovação de uma reforma que estava, tipo, há 30, 50 anos tentando ser aprovada, precisando ser aprovada, e nenhum governo conseguiu, né? Nenhum governo... Eu não sei nem se dizer se tentou de fato, ou se era aquele tipo de coisa que dava aquela sondada e via que não tinha campo e sequer tentava. Queria que você falasse, então, primeiro desse fato histórico da gente ter finalmente conseguido aprovar uma reforma que é tão necessária. Houve a aprovação na Câmara, o texto ainda vai passar pelo Senado e a transição é longa, né? Até 2032. Portanto... Sim, falaremos disso. É gradual. É um marco, de fato, é importante. Era uma agenda urgente do Brasil, a estrutura tributária do Brasil, que é um emaranhado de carga alta, regras complexas, muita burocracia e muita injustiça, né, do ponto de vista de onerar os mais pobres e poupar os mais ricos, sem falar do festival de desoneração, sem falar do festival de guerra fiscal que ela possibilitou. Esse sistema tributário, ele foi implantado pela ditadura militar, ele é dos anos 60, 65, e vem ganhando um monte de penduricalhos desde então, sempre na direção de aumentar a carga e de atender a apelos dos grupos mais organizados e, portanto, não necessariamente beneficiam a população brasileira, especialmente a população mais pobre. Eu gosto de dizer que desde que eu estou no jornalismo econômico, e lá se vão 31 anos, se fala na necessidade de reforma tributária. E ela, de fato, nunca houve, com a profundidade que esse projeto que foi aprovado na Câmara contém, embora ainda incompleto. Veja, depois a gente vai falar mais detidamente sobre algumas medidas, as principais medidas, mas é importante ter em vista que esse primeiro capítulo da reforma tributária, ele trata da tributação sobre consumo de produtos e serviços. Ele não trata de renda e patrimônio. Isso será feito em outras etapas e esses dois eixos produzem muitas injustiças, né? Talvez seja a explicação para uma estrutura tributária tão injusta. O compromisso é de, nos próximos 6 meses, nos 6 meses seguintes à aprovação da reforma, que se seja apresentado o projeto de reforma também da estrutura tributária de renda e patrimônio. Portanto, não dá para cochilar, né? Eu vi isso, né? Que tem 180 dias para o governo apresentar uma proposta para reforma do imposto de renda, né? Isso. E isso vai ser importantíssimo. Então, Vem é um pedaço, né, do sistema tributário que começará a mudar a partir dessa aprovação. Houve a aprovação na Câmara, foi histórica, porque finalmente se conseguiu avançar minimamente nessa agenda, e foi histórica pelo tamanho da votação. 382 votos no primeiro turno na Câmara foi muita coisa, né? É projeto de emenda constitucional, então eram necessários 308 votos e foi uma vitória, assim, com folga do governo, em particular de Fernando Haddad, que foi o grande articulador, inclusive político, de Arthur Lira, que mostrou mais uma vez a liderança, a influência que tem. Pelo menos 2 momentos na semana passada houve risco de o projeto não ser levado a plenário por conta de uma ação muito contundente e algo desleal da oposição, liderada pelo PL e por Jair Bolsonaro. Então, também a gente pode trazer essa dimensão de vencedores e perdedores, e não tem nenhum perdedor maior do que Bolsonaro nesse episódio, porque ele não é mais presidente, porque ele não estava envolvido no debate e porque ele, como gostam de dizer, atravessou a rua para escorregar na casca de banana lá do outro lado, porque ele se envolveu num debate que ele poderia não ter se envolvido, ainda que ficando contra, por
razões políticas. Porque, veja, o projeto de reforma tributária que foi aprovado, ele é uma alteração da PEC 45, que foi aprovada pelo deputado Baleia Rossi, inclusive Baleia Rossi, que é ligado a Rodrigo Maia, MDB, e que foi candidato à presidência da Câmara, apoiado por Maia e derrotado por Arthur Lira, lá em 2021. O Baleia apresentou em 2019 esse projeto, assim como havia a PEC 110 do Senado Federal, também de 2019. Então, assim, tudo que se evoluiu do ponto de vista do debate tributário no Brasil, na direção de se construir uma reforma, acabou resultando nesses dois projetos de 2019. 2019, ano que Bolsonaro assumiu o governo e Paulo Guedes o Ministério da Economia. Em 2021, 20 ou 21, houve uma janela ali durante a pandemia, inclusive, houve uma janela de possibilidade de avançar no debate de reforma tributária. Muitos governadores estavam interessados em apoiar, patrocinar, participar dessa reforma. Quer dizer, o consenso político ele vem se formando na última meia década, nos últimos 6 anos. Mas o governo Bolsonaro abandonou a ideia, apresentou somente uma proposta de unificação dos impostos federais, deixando de lado a questão central, que era o ICMS, que é o Imposto dos Estados, e também o ISS. A reforma acabou abandonada, como também a reforma administrativa, que eles chegaram a apresentar, mas também não foi nem votada, está lá largada. E é curioso porque, na semana passada, o Bolsonaro e o PL se insurgiram contra um projeto que tinha nascido formalmente no governo dele, e que já vinha sendo debatido, inclusive, por aquela equipe. Então, demonstrou uma contradição e um apequenamento, se é que essa palavra existe, mas que também não chega a surpreender, porque é um grupo político de extrema direita que não está efetivamente preocupado com debates de qualidade, com proposição de ideias, nem com uma agenda positiva para o Brasil. Está muito mais empenhado em derrotar o adversário e manter esse acirramento. Por tudo isso, Bolsonaro pode ser considerado o grande derrotado dessa aprovação da reforma tributária, que ainda rendeu uma certa, digamos assim, um certo desentendimento entre ele, Bolsonaro, o PL, núcleos, né, do PL, e o governador bolsonarista de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Daqui a pouco a gente fala mais disso. Então, assim, foi super importante a aprovação pela Câmara, O texto ainda vai para o Senado, pode ser que sofra alterações. É mais um tempo também para a sociedade digerir, inclusive mudanças de última hora que foram feitas no texto na Câmara, compreender transição, como é que vai ser o sistema, e votar. A expectativa é que até o fim de outubro isso seja votado no Senado, no último bimestre do ano seja implementada, comece, né, a transição. Ainda tem muitas interrogações, porque alguns dos importantes dispositivos, alterações que a reforma vai implantar dependerá de regulamentação por lei complementar. A própria alíquota do novo imposto, daqui a pouco a gente fala disso, também só será fixada adiante a partir de um período de transição que vai determinar qual é a carga tributária atual e a que será mantida e a que será escolhida para manter a carga adiante, porque o compromisso é de um efeito neutro. Então, não pode nem aumentar a carga e nem vai reduzir em razão dos problemas fiscais brasileiros. Então, o período de transição vai ajudar a determinar qual é a carga tributária que se tem, que se quer repetir, e a partir daí qual vai ser a alíquota desse imposto sobre valor agregado ou imposto sobre bens e serviços que vai promover essa grande alteração no sistema tributário brasileiro
aproximando dos mais modernos, dos mais utilizados na maioria dos países mundo afora. Esse modelo já E já existe tem desde 1954 na França, do IVA, né, do Imposto sobre Valor Agregado. Quem viaja, né, para o exterior já está até acostumado a ver isso, né? Você vai para, por exemplo, Nova York. Aí você tem lá, você faz uma compra, vem ali discriminado o IVA, o que é imposto, e aquele imposto é Uhum. o imposto mesmo, né? Porque no Brasil é uma E nos coisa. Estados Unidos, eu não sei se em todos os lugares, mas pelo menos em Nova York, o preço das coisas não é o preço final, né? Não é necessariamente o preço que está na vitrine, porque o imposto é adicionado depois. Então, tipo, sei lá, você vê uma roupa na vitrine que tá $100, é $100 o valor da roupa mais o imposto. O imposto é incluído além daquele valor. Aqui a gente já vê o preço cheio, né? A gente já vê o preço cheio e não sabe o quanto a gente está pagando do produto e o quanto que a gente está pagando de imposto. Isso vai ser uma das coisas que vai começar a ser sinalizada em separado nas nossas notas fiscais, o quanto é o produto e o quanto a gente está pagando de imposto. E acho que isso é uma medida que é muito pedagógica para a gente entender de fato para onde está indo o nosso dinheiro, né? Não muda que a gente vai continuar pagando, mas eu acho que faz com que a gente tenha mais noção para onde o nosso dinheiro está indo, para onde a gente pode cobrar e qual é o valor real das coisas, qual é o valor real das coisas e qual é o valor que a gente está pagando daquilo ali, dos impostos. Mas eu já tenho uma primeira dúvida, que vem também lá do nosso grupo dos Angulers. A Luana Xavier, lá do grupo, perguntou se o imposto zerado para a cesta básica já começa imediatamente. A gente sabe que tem gradualmente, né? Então, de 2026 até 2032 é o intervalo em que essas mudanças vão começar a entrar em vigor. Então, a unificação do imposto, em 2027 entra em vigor por completo a nova CBS, significa CBS, pelo amor de Deus. É contribuição sobre bens e serviços, né? Então, PIS e CONFINS são extintos. Tem uma graduação, vou deixar uma matéria do Globo, que fala sobre os principais pontos, 12 pontos da reforma tributária. Então, isso vai acontecer gradualmente. Como foi, por exemplo, a reforma da Previdência, né? Também foi uma coisa gradual, não é da noite para o dia que tudo muda. Mas o que começa a valer imediatamente? Tem algo que comece a valer, se for aprovado tudo em 2023, algo que já comece em 2023 ou em Não, 2024, sei lá, foi aprovado? Nada. não tem. E aí, a questão da cesta básica é interessante porque foi uma vitória de mudança no texto que se deu a partir de pressão mesmo, tanto de organizações da sociedade civil como a Aliança para Alimentação Sustentável. Eu já falei aqui da atuação desse grupo que reúne várias ONGs, muitos especialistas, o próprio Conselho Federal de Nutrição e a própria Associação Brasileira de Supermercados. Por quê? Porque o projeto original da reforma previa em alimentos uma alíquota, um imposto reduzido, uma alíquota reduzida. Então, digamos que a alíquota, estão falando que vai ser mais ou menos de 25%. Os alimentos teriam uma alíquota reduzida em 50%, assim como educação, saúde, vários itens que foram. Eu até tinha aqui a. Quem vai se beneficiar de uma alíquota reduzida? Transporte público, coletivo, urbano ou semi-urbano, alimentos e produtos de higiene da cesta básica, medicamentos e dispositivos médicos, serviços de saúde e serviços de educação. É isso. Aí houve, a partir dessa informação do substitutivo, quer dizer, do projeto que seria apresentado para votação na Câmara, uma grita dizendo que o imposto sobre alimentos, principalmente da cesta básica, subiria e haveria um privilégio em relação aos ultraprocessados. Isso porque eu conversei com Arnoldo de Campos, que é um especialista nesse tema, né, de agricultura familiar, produção sustentável, segurança alimentar, e ele chamava a atenção que é o seguinte:
Desde 1975, hortigranjeiros, portanto, os alimentos in natura, legumes, frutas, verduras, ovos, tinham isenção de ICMS e tinham isenção também dos impostos federais, PIS, PIS/PASEP, COFINS e IPI. Ou seja, não tinham tributação. Como com o texto esses alimentos não estavam incluídos, passariam a ser incluídos na alíquota reduzida, digamos que a alíquota proposta ficasse em 25%, esses produtos passariam a pagar 12,5% de imposto. Sairiam de 0 para 2. Alguns alimentos da cesta básica têm alíquotas de ICMS, em alguns estados de 7% e em outros de 12%. Então, varia entre 7% e 12%, com a isenção dos impostos federais. Então, a cesta básica poderia passar, em alguns estados, de 7% para 12,5%, e em outros de 12 para 12,5, o que também significaria aumento de carga. Houve essa mobilização, inclusive porque, como ultraprocessados não estão beneficiados pelos itens da cesta básica, in natura, eles pagam, na maior parte dos estados, 18% de ICMS e 9,25% de PIS/PASEP e COFINS. Não pagam IPI na maior parte dos casos. Então, tem uma alíquota média, segundo eles, segundo o Arnoldo de Campos, de 27% em média. Baixaria para 25%, porque eles não teriam a desoneração, a alíquota reduzida, mas teriam uma redução de carga tributária, ficando mais barato, e aí eu não vou tratar da enorme questão dos ultraprocessados, porque nós já falamos muito sobre isso aqui no Angu ao longo do tempo. Isabela pode até lembrar tanto dos nossos episódios, quanto de um podcast que ela sempre indica, né, falando... Jornal do Veneno, que é o podcast da Juliana Gomes, nossa angulha, está lá no grupo dos apoiadores também, que também tem o Instagram Comida Saudável para Todos. Isso. Ela é a maior ativista contra ultraprocessados e agro do mundo. Eu amo acompanhar, aprendo demais. Vale muito a pena ouvir o Jornal do Veneno. Vocês que já estão aqui na podosfera, vai lá. E aí eu também indico o Joio e o Trigo, que é um conteúdo... Que é o podcast do Prato Cheio, né? Que é um portal também de conteúdo sobre indústria de alimentos. Fala muito também sobre o agro, sobre ultraprocessado, sobre agrotóxico, então também é excepcional. Eu acho que eu falei ao contrário, né? O Prato Cheio é o podcast do Joio e o Trigo. Eu falei que o Joio e Trigo é o podcast do Prato Cheio. Eu até ia falar, o Joio e Trigo é o site, né? Na origem. Isso. Então, assim, aí, a partir de uma mobilização intensa, né, desses grupos, o Conselho de Nutrição fez o 17º Congresso na semana passada, e dali saiu uma nota que foi encaminhada para o Ministério da Fazenda, para o Ministério, acho que da Agricultura, e para a Presidência da Câmara, chamando atenção para a necessidade de desonerar, né, a cesta básica e tudo mais. E o texto final acabou com o compromisso carga tributária zero para a cesta básica, uma cesta básica nacional de alimentos, que será determinada por lei complementar. Então, assim, em vigor, nada, mas há esse compromisso. Já tem uma dúvida sobre essa cesta básica nacional. A ideia é que tenha uma unificação, né, dessa cesta básica, que hoje em dia tem variação de estado para estado. Isso. Mas a ideia é que essa cesta seja unificada para não ter distorções regionais. E aí, eu tenho uma dúvida. Eu vou ler aqui qual é a cesta que está sugerindo a ABRAS, que é a Associação... Peraí. Não, a ABRAS é a Associação Brasileira de Supermercados. ABRAS. A Associação Brasileira de Supermercados. Eles fizeram uma sugestão dessa cesta unificada, que seriam 37 itens separados por alimentação, higiene pessoal e limpeza. Alimentação: carne bovina, carne de frango, carne suína, peixe, ovos, farinhas de trigo, de mandioca e de milho, massas alimentícias e pão francês,
leite, leite em pó, iogurte, leite fermentado, queijos, soro de leite e manteiga, frutas, verduras e legumes, arroz, feijão e trigo, café, açúcar, óleo de soja, óleo vegetal e margarina. Higiene pessoal: sabonete, papel higiênico, creme dental, produtos de higiene bucal, fralda descartável e absorvente higiênico. Limpeza: detergente, sabão em pó e água sanitária. E aí, já tem uma dúvida que surgiu também lá do nosso ângulo de grilo, que a Flávia perguntou se essa cesta básica iria considerar essas diferenças regionais. A ideia é que seja unificada, e aí eu complemento que não é pior ter uma cesta unificada? Isso não desconsidera as nossas diferenças regionais em termos de alimentação? Ou é melhor ter uma cesta básica unificada que seja mais ampla e aí abarque o máximo possível dessas diferenças regionais possíveis? Eu acho que esse debate ele vai se desenrolar a partir da questão da lei complementar. Em princípio, seria uma cesta básica nacional de alimentos e, portanto, outros itens que você citou aí, que estão na sugestão da Abras, não seriam incluídos para efeitos de desoneração. E a gente tem que pensar que Mas não achamos que deveria? Porque, assim, produto de higiene bucal, creme dental, absorvente higiênico, mas ele fralda precisa ter descartável. alíquota zero, porque assim, tem um debate que é o seguinte: tem inclusive vários especialistas que são contra essa questão da alíquota reduzida ou da alíquota zero, porque ela vai acabar aumentando a alíquota média do IVA, porque você vai fazendo desoneração. E o que é mais razoável seria todo mundo pagar imposto e você ter a instituição do cashback, que eu acho que tem que ser um outro capítulo para a gente falar aqui especificamente disso, em que quem é mais pobre recebe de volta o que pagou de imposto. E quem é rico, que consome também os mesmos itens, rico, né, gente? De acordo com níveis de renda, paga, não tem de volta o imposto. Por Mas quê? eu não sei Porque se eu quando concordo. você desonera rigorosamente todos os itens de uma determinada cesta de consumo, você está beneficiando tanto os mais pobres quanto os não pobres. E aí, os não pobres, você de novo passa a construir a regressividade, porque proporcionalmente você dá um benefício, um Não, eu subsídio entendi, para os mais mas ricos. Então, em tese, tem essas duas visões em conflito: desonerar esse grupo, ou desonerar uma parcela, ou fazer cashback para privilegiar os mais pobres e, em tese, todo mundo pagar uma alíquota menor. Mas uma coisa que eu não concordo. Por quê? Eu concordo com isso de que você beneficia, entre aspas, os mais ricos, né? Quando você zera para essa faixa de coisas. Mas se a gente estiver falando de acesso a produtos de necessidade básica, não interessa se você é rico ou pobre. Você deveria ter acesso, ponto. Né? Se a gente pensa num estado que deveria fornecer os itens de necessidade básica, deve fornecer para todo mundo, para quem tem dinheiro para comprar e para quem tem dinheiro, não tem dinheiro para Mas comprar. aí fornecer cidadão, não é desonerar, ponto. porque você pode, por exemplo, ter política pública de, por exemplo, contra a pobreza menstrual, e essas pessoas vão receber absorvente, essas mulheres, essas adolescentes. Você pode ter a farmácia popular que dá fralda geriátrica. Não, é claro, eu concordo com isso, mas isso também não é um caminho, porque assim, se você pode fornecer gratuitamente por outras medidas, você desonerar também de imposto, você zerar o Mas imposto, olha só, também é uma forma de tornar isso mais acessível. mas percebe, desonerar para todo mundo é muito mais caro do ponto de vista do quanto o governo vai abrir de receita tributária do que dar de graça para alguns. É o mesmo princípio da renda básica Mas é porque no universal e da mundo. Exatamente, focalizada. mas assim, no mundo ideal não seria dar de graça para alguns, né? Seria dar de graça para todos. É igual a Num mundo saúde ideal, mas pública. num Todo país, mundo tem acesso. com Mas quem tem nível dinheiro para de. pagar plano de saúde não usa, mas poderia usar, deveria usar, tá lá para você usar. Né? E a gente, enfim, indiretamente, até quem tem plano de saúde usa. A gente já falou aqui milhões de vezes sobre a importância do SUS, como todo mundo usa o SUS direto ou indiretamente, indo no hospital público ou não.
Mas, tipo assim, Tô sei lá, adorando isso, esse debate. Não, é porque eu acho que assim, Não, todo porque inclusive mundo o tem SUS tem acesso. esse debate sobre se quem tem plano de saúde e recorre ao SUS, se o SUS não deve ser ressarcido pelas empresas de plano de saúde, justamente por Nossa, mas esse isso motivo. Eu não vai concordo. acontecer. O lobby dos Esse é um planos de debate saúde interessante, esse é um jamais. debate sobre. Mas tem esse debate. E esse é um debate que envolve o que é serviço e o que é direito, né? Se a gente está debatendo direito à saúde, direito ao básico, né? Ao Eu mínimo acho. existencial, É essa digamos discussão de assim, o que é direito e o que é você privilégio. Isso é vai ter direito. vai ter. E para mim isso é direito. Eu não falo de privilégio, eu estou falando de serviços. Água, saneamento. É direito ou é serviço? Porque se você enxerga determinadas necessidades como serviço, eles podem ser pagos e oferecidos pelo setor privado. Se você encara como direito, é dever do Estado te fornecer, ainda que há um custo X, Y, Eu Z. acho que é Então, direito. assim, isso está na origem de todo o debate sobre política social. Querida, bem-vinda Mas ao é debate direito! mais Está na amplo. Constituição! Se isso é o que Está na promove Constituição, tem direito à sobrevivência, saúde, à bem-estar, alimentação, etc, etc. Mas não moradia, não está sei o que, é dito que você não direito. vai pagar, né? Não deveria. Então, assim, não tá. Então, aí você já quer a comunista aí. Vai para Não, Cuba, eu acho que Isabela. assim, eu acho que assim, para mim o que diferencia o direito do privilégio é quando eu acho que o direito é assim, o necessário para você ter o mínimo de qualidade de vida, para você sobreviver com dignidade. Eu acho que o medidor é a dignidade. Enquanto aquilo te mantém uma vida com dignidade, respeitando os princípios da dignidade humana e dos direitos humanos, isso deveria. Eu entendo isso como um direito. O que é privilégio? Tipo assim, todo mundo deveria ter uma casa para morar. Isso é um direito, isso não é um privilégio, você ter um teto. Né? Não deveria ser encarado como um privilégio, isso deveria ser um direito de todos os cidadãos. O que é privilégio? Você ter uma casa de 400 metros quadrados com vista para o mar. Isso vai além do necessário para você ter uma vida digna. Você não precisa de um apartamento de 400 metros quadrados de frente para o mar para você ter uma vida com dignidade. Mas aquela casa de 15 metros quadrados, que foi notícia aí outro dia, isso não é vida digna. Né? Então, assim, qual é esse limiar do que a gente entende como dignidade e o que a gente entende como privilégio, como luxo? Né? Você ter atendimento gratuito universal é dignidade. Seu argumento. Você tá internado num hospital que serve um café da manhã, parece um brunch do Botânico Café, do Empório Jardim, que nem outro dia eu vi uma rica dessa na maternidade, um café da manhã que eu falei, gente, esse café da manhã, pelo amor de Deus. Isso é luxo, né? Isso é privilégio. Isso não é isso já vai além do que é o necessário para um atendimento digno de saúde. Já entra em outro quesito. Aí tudo bem, o Estado não precisa fornecer o seu café da manhã de brunch de um plano de saúde que custa 10 mil reais. Mas um atendimento digno de saúde deveria ser um direito básico respeitado a Pois é, mas todos. olha só, tá perfeito o seu raciocínio. A questão é o seguinte: o quilo de feijão que essa pessoa da vida digna, o mínimo necessário, compra e come, isento de impostos, é o mesmo feijão que eu, privilegiada, compro, eu podendo pagar o imposto sobre o Pois é, feijão. mas aí eu acho que tem que taxar a renda, não é o produto. Todo mundo tem que ter acesso ao feijão, porque comida é direito. Você precisa ter o direito de se alimentar. Mas se você é rico, eles vão taxar o seu dinheiro de outro jeito. Mas aí é esse o cerne da questão. Na medida em que você desonera muitos itens de consumo universal, você vai onerar os itens que não são de consumo universal mais do que seria necessário se você não desonerasse. Eu estou trazendo essa reflexão. Que não são de consumo universal, a gente poderia categorizar como isso não é necessário para ter uma vida digna. Isso é luxo. Então tudo bem ser mais caro. Mas assim, tá tudo bem ser mais caro, mas assim, claro que tá tudo bem ser mais caro, mas a gente está falando de uma série de itens que, fora alimentos,
estariam desonerados se integrassem uma cesta básica nacional. Gente, mas eu acho que esses itens fora alimentos que eu li aqui são necessários. Detergente, sabão em pó, água sanitária. É o básico para você manter uma higiene, sei lá, Covid. As pessoas não tinham sabonete para lavar a mão, não tinham água sanitária para Mas esterilizar as assim, coisas. vamos lá, água Papel sanitária, sabão é uma higiênico, coisa, creme dental, saúde sabão em bucal, pó é cárie. outra. Sabão em pó é outra. Mas que também não é necessário um sabão em pó Iogurte pra tu lavar sua roupa? precisa? Iogurte precisa Não, ser iogurte desonerado? não sei. Não, é porque Mas é porque porque entra nos assim, esse laticínios. Não, eu acho que debate não precisa, mas eu acho que entra no é sobre pacote. isso. E é isso que vai estar em Tá tudo discussão. péssimo. Agora, por que Sobre isso, tá precisa tudo ser uma péssimo. cesta básica nacional e não local? Porque aí você começa a criar distorções. Ah, então açaí é desonerado no Pará e não é desonerado no Rio Grande do Sul. Como é que você faz isso Mas num eu acho que esforço nacional? essa cesta que a Abra está sugerindo, a parte de alimentação é bastante ampla. Então, eu acho que ela abarca essas diferenças regionais. Porque, assim, tá, frutas, verduras e legumes. Pronto, entra açaí, entra maniçoba, Porque já são hoje. entra o peixe de água doce, porque tá peixes. Entra o peixe de água doce, entra o peixe de água salgada, carne. Entra a costela lá do Rio Grande do Sul, entra o peixe de água doce do norte. Óleo vegetal, entra o dendê da Bahia, tipo assim, é uma coisa bastante ampla que abarca essas diferenças. Eu acho que isso faz sentido, né, de fato. Entra a tapioca, entra sei lá, fale aí. Faz sentido. Eu, pessoalmente, acho que alimentos, né, a cesta básica de alimentos deve ser desonerada, mas eu não sou convencida de que outros itens devam ser desonerados. Não estou convencida. Desonera tudo. Eu quero que desonere tudo. Eu quero que desonere a fralda. Não, porque inclusive, assim, se você for pensar numa cesta de consumo a partir da pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, você vê que nas famílias de menor renda, o peso do gasto com alimento é muito maior do que qualquer outra coisa. Ah, sim. Então, assim, você pode ter alimentos desonerados nessa cesta básica nacional e, eventualmente, alguns itens de higiene, alguns itens de limpeza, de saúde, com a alíquota reduzida, mas não 100% desonerada. Tá bom, Flavel. Todo mundo come, todo mundo usa fralda, todo mundo usa absorvente? Não, todo mundo escova o dente, é verdade, todo mundo escova o dente, todo mundo toma banho, mas assim, precisa desonerar sabão, porque a gente também tem que identificar, gente, o que é lobby também de indústrias, entende? Porque Gente, eventualmente mas olha só, são dois fabricantes, faz parte da dignidade são dois humana. fabricantes de sabão em pó, entendeu? Duas multinacionais é tudo que estão fazendo um baita lobby para ter uma desoneração total. Gente, e aumentar sua margem de lucro. Não faz parte da dignidade? Sabonete faz, mas sabão em pó eu tenho dúvida. Sabão em pó eu tenho muita dúvida. Mas a roupa não faz parte Tem sabão de coco, sabão. Tudo bem, não precisa ser em pó. Sabão de roupa, sabão em pedra. Pode ser sabão em pedra agora. Tá bom, tudo bem. Não, porque assim, o que é o básico? Gente, né? mas é porque assim, mas aí a gente entra em outro debate, porque o negócio da fralda e do absorvente, nem todo mundo usa fralda, nem todo mundo usa absorvente. Mas quem usa fralda e usa absorvente? Mulher, criança e idoso. Quem cuida de criança e idoso? Mulher. Aí a gente já entra aqui na mas se você está na base da pirâmide, por exemplo, hoje a política pública todo mundo que está no Bolsa Família tem direito à fralda e ao absorvente. Isso de graça. Verdade. Isso é verdade. Inclusive para então, idosos, assim, acamados aí e tal. faz sentido, não tem imposto sobre absorvente que você usa. Eu não uso mais, estou a caminho da fralda, daqui a pouco. Né? Ai, que coisa mas podendo pagar, não estando na base da pirâmide, tem que ser desonerado? Porque, assim, quando você desonera tudo... Gente, mas aí o Estado tem que fornecer. A lógica é o seguinte, o Estado tem que fornecer. Mas o Estado vai fornecer de duas formas. Com uma política pública focalizada. Ou desonerando de forma universal. Só que, para ele abrir mão da arrecadação de todo esse universo de itens que a gente vai incluir ou excluir,
vai faltar dinheiro para alguma coisa, ou ele vai aumentar a carga tributária dos outros itens. Tá certo? Então, Eu assim, concordo, eu já entendi. Eu entendi, concordo e aceito continuar. Porque, assim, se tirar da fralda do então tá. absorvente, que eu acho que é item essencial, no meu entendimento de itens que promovem a dignidade humana, e aumentar o imposto no, porra, sei lá, no refrigerante, no mate que eu tomo, no patezinho de não sei o quê, pra mim tá de Então, já boa. estamos falando aí de imposto seletivo. E outra, vamos desonerar tudo que for chamado absorvente fralda ou um nível muito básico de absorvente fralda? Porque absorvente fralda tem absorvente de, sei lá, de R$ 5 e de R$ 20, né? Mas Com aí mágico, com aba, sem aba, não sei o quê, não tem nananã, o que fazer. nananã, Aí a nananã, categoria é a que é tudo. categoria. Não tem jeito. Como é que vai? E você acha Aí que tu vai um categorizar, essa marca é absorvente. uma merda, então essa aí vai a gente tira o Não, é o imposto. que. Não, Essa é é o boa, que é mesmo cara. debate sobre. Não. Não, é o mesmo debate sobre necessidade básica. O que é o básico? Então tem que ter um absorvente do governo. O sabão em pó. Um absorvente Lula 3. O que é o básico? É o sabão em pó. Tá aqui o sabão, ou o sabão em pó com amaciante, com ultra não sei das quantas, de não sei das quantas, de lá, de reduz, que não sei o quê, que é para Gente, diluído, mas não os sei pobres têm aonde, direito a uma com roupa alvejante. cheirosa. Cuide da. Gente, olha, o Brasil não dá pra mim, eu vou ter que ir pra Cuba. Eu não Pra estou mim dizendo. basta. E olha só, gente, eu só estou problematizando. Veja, não estou assim. Ninguém quer pagar imposto, todo mundo. Eu concordo inteiramente. São direitos Da fundamentais pessoa estabelecidos humana. na Constituição: direito à alimentação, direito à saúde, direito à moradia digna, direito à segurança pública. Tem vários que a gente não tem, né? A Sensodine vai estar zerada de imposto, é isso que eu quero saber. Quem tem dente sensível é só rico? Não. Então, quem não tem dinheiro também tem direito a proteger os seus dentes da sensibilidade dos dentes. Eu vou brigar pelo meu povo. Gente, vamos continuar, porque senão a gente não vai Não, é sair porque dessa. assim, esse debate é um debate super importante e é bom para as angulers, né? Eu prefiro usar sempre feminino aqui, gente, embora nós Não, tenhamos mas nosso público é angulers de majoritariamente sexo feminino. masculino, né? Aqui a regra não é a da norma culta da língua portuguesa, tem um homem vira masculino, né? Aham. Por essa determinação. Por isso esse debate é tão importante de ser acompanhado, né? Que itens serão escolhidos para integrar isso que, na origem, seria Cesta Básica Nacional de Alimentos, e que já está tendo proposição de outros itens. E em que medida essa Cesta Básica Nacional de Alimentos, para ser totalmente desonerada, ela deve incluir somente os alimentos in natura ou ela pode adicionar ultraprocessados? Não, ultraprocessados não. Isso aí eu sou terminantemente contra. Gente, mas biscoito é Eu ultraprocessado. sei. Então. Eu quero comer biscoito, E eu vou pagar mais. Eu quero meu biscoito mais pois é, zero, mas mais aí o traquinas. pobre não pode comer biscoito. É Mas aí, se engraçado tiver essa mais sua barato. tese. Não, mas aí, se tiver mais barato os alimentos que são saudáveis, que deveriam ser os principais alimentos da alimentação brasileira, ninguém come só biscoito porque quer. Come biscoito porque é mais barato. Porque é muito mais caro comer outras coisas. Então, se essas outras coisas mais saudáveis, produtos in natura, minimamente processados, tiverem mais baratos, forem tão pagáveis quanto um pacote de biscoito, um miojo, né? As pessoas vão preferir comer outras coisas, vão poder comprar outras coisas. Fazer com que o preço do miojo seja tão competitivo quanto o do arroz e do feijão, vai fazer que as pessoas escolham comer arroz e feijão, gente. Não é? Tipo assim, comprar uma salada, você gasta R$ 20. Comprar uma coxinha, um refresco, você gasta 5. É óbvio que as pessoas vão comprar uma coxinha e refresco. Se essas duas coisas tiverem o mesmo preço, ou uma for mais cara que a outra, não é assim que todo mundo faz? Os outros países fazem? Com refrigerante, com bebida açucarada, com não sei o quê? Então, esse é o debate sobre imposto seletivo, que é outra coisa que está prevista
na Ninguém reforma precisa disso. tributária. Isso não O que traz dignidade serão... humana, muito pelo Pois é, contrário. mas esse é um outro debate. Que produtos serão incluídos na cesta de impostos seletivos? Em princípio, tabaco e bebida alcoólica. Muito bom. Também há pleitos de que ultraprocessados e bebidas açucaradas, não alcoólicas, sejam igualmente incluídas. Então, esses produtos, além de pagar o IVA, CBS, o IBS, vão pagar um imposto a mais por provocarem danos, por estarem correlacionados a danos à saúde e ao meio ambiente. Claro. Mas isso também será estabelecido posteriormente. E na medida em que esteja muito amplo, né, o que será permitido na cesta básica nacional, você tira de itens seletivos. Por isso o debate continua e é super importante. Ai, olha, é complicado, né, Flavel? É complicado. É bem complicado. Que É bem mais que a complicado, gente mas tem... eu Fala. acho importante a gente... ontem já saiu notícia, ontem, domingo, né, no fim de semana, já saiu notícia sobre indústria e agronegócio querendo mudanças no texto da reforma aprovado pela Câmara para que eles não sejam incluídos, alguns, né, desses setores, no rol de produtos sujeitos ao imposto seletivo. Então, é sobre isso. Gente, mas Se aí é eles óbvio que estiverem a indústria não vai querer. na alíquota básica, Eles vão falar o se quê? eles estiverem na cesta nacional, o que tiver na cesta não pode sofrer incidência de imposto seletivo. Então, esse debate é importante, né? Porque a gente está falando de Importantíssimo. uma reforma de transição de médio prazo Não, e gente, de vigência incluir de longo processado prazo, com não é possível. consequências na saúde. Acho que esse bloco acabou, né? Acho que vale a pena a gente falar do cashback. Tá, vamos falar. Vamos cortar aqui e a gente começa um outro bloco para falar disso. Então sobe o som da nossa passagem de bloco, Tico. Querida, fale desse cashback, vamos lá. Eu não sei nada do cashback. Peraí. Porque a reforma tributária, o nome é ridículo, né? Mas é o seguinte: é a devolução de impostos sobre alguns produtos ou serviços. E aí é o seguinte: em vez de você desonerar tudo ou reduzir a alíquota de tudo, você escolhe determinados grupos de consumidores, né? Digamos assim, qual é o princípio? Todo mundo paga imposto, todo mundo paga igual. Mas como algumas pessoas sofrem mais porque ganham menos, né? São teoricamente não, na prática, proporcionalmente mais oneradas, você devolve para esse grupo. O Rio Grande do Sul, e se tiver angúler gaúcho aqui, gaúcho, pode até mandar mensagem para a gente comentar no grupo sobre a experiência de lá, porque o Rio Grande do Sul já tem cashback que incide sobre, ou melhor, já tem cashback que beneficia quem está no cadastro único. Então, digamos, você está no cadastro único, recebe metade do... Acho que no Rio Grande do Sul é metade. Metade do que você pagou de imposto sobre produtos e serviços. No caso lá é essencialmente ICMS, né? É um benefício estadual. Aqui no Rio, por exemplo, a gente tem uma espécie de cashback que é a nota carioca. Eu ia perguntar você pede isso. nota... Em São Paulo também tem. Inclusive teve Também um tem, com negócio aí de um ICMS. saque há um tempo atrás de negócio de nota. Aqui no Rio é desconto Aqui no no IPTU, Rio, né? no IPTU, Também acho que tinha... Eu não sei se ainda Não está pode em sacar. vigor o depósito em conta, mas Não. antigamente tinha. Na Então, minha agora vez de ser é o desconto adulta, no não estava mais IPTU. em vigor, né? Óbvio que eu vejo lá o meu nota carioca e eu não faço fazer nada com aquilo, porque o IPTU tem que estar no meu nome, eu não posso abater o IPTU do meu aluguel. Ou seja, faço nada com isso. Aí tem uma leitura de que, o cashback, ele pode forçar a formalização de negócios informais, porque as pessoas vão dar preferência a comprar, adquirir produtos e serviços de quem dá a nota, portanto, te habilita a ter essa devolução. Também vai ser regulamentado
por lei complementar. Eu já tenho E uma aí dúvida. tem uma questão. O cashback vai ser o quê? Só para quem está no cadastro único, só para quem está no Bolsa Família, para quem tem um determinado nível de renda e, por exemplo, você faz um encontro de contas no imposto de renda para ter a devolução, para ter a restituição, para todo mundo em determinados produtos. E aí, dependendo da escolha que seja feita nessa complementação, você pode produzir alguma injustiça. Digamos que seja só para quem tem Bolsa Família. Então, é para quem está na pobreza e na extrema pobreza, que E como é que receberia esse de dinheiro volta direto. voltaria? Porque Pois assim, é. hoje em dia, quando o imposto de renda, você tem um abatimento com gastos de educação e saúde, né? Então, assim, se você tem lá a pagar... Educação com limite e saúde universal, o que é um absurdo. Não, se você tem lá a pagar X de imposto e você paga escola, paga plano de saúde, paga não sei o quê, aquilo abate do quanto você tem a pagar, eventualmente você até ganha uma restituição. Abate você da base zera... de cálculo, abate da base de cálculo, e isso te faz ou pagar menos imposto, ou se você já pagou imposto demais, você tem a restituição. Você tem a restituição. Mas a gente só faz imposto de renda quem tem uma renda, no momento eu acho que é superior a 28 mil por ano, né? Uma coisa assim. Então, quem não faz imposto de renda, que são as pessoas mais pobres, né? Que não chegam nessa quantidade de renda aí anual, não faria essa declaração, não receberia essa restituição ou esse abatimento no imposto de renda. Receberia como? Então, Dentro do esse é o cartão do ponto. Bolsa Família, na conta Dentro do do Bolsa Família? cartão, Tá. exatamente. E Dentro aí do o mesmo cartão, mecanismo que a gente usa na nota carioca aqui. Quer o CPF na nota? Isso, quando vai comprar, quer o CPF na nota e aquilo vai ficar registrado no seu CPF. Ou não sabemos qual seria o mecanismo. não sabemos, porque isso depende de complementação. E é aí que mora o perigo, entende? Vamos lá, uma pessoa que está no cadastro único ou no Bolsa Família, vai no mercado, faz uma compra, lança o CPF e isso vai ter um encontro lá de contas. Ou ele vai ter que pedir o CPF na nota, entrar num site, num aplicativo, Se não tiver sei que o entrar no quê, aplicativo, eu já declarar. sou contra. Esse também é um outro debate importante. E a quem se destinará o cashback? Então, quem tem esse nível de... Quem está no cadastro, quem ganha até 2 salários, quem se cadastra. Você tem dúvida de que tem um monte de gente que poderia ter desconto na nota carioca no IPTU e não faz porque nem está informado? Sim, claro. Né? Claro. Então, assim, se você universaliza esse benefício na direção de um Tinha que suposto automatizar esse acesso benefício, universal... né? Hã? Tinha que automatizar esse benefício. Também Tem que automatizar e dizer a quem ele se destina. E aí tem um debate. Se você direciona o cashback só para quem está no Bolsa Família ou no cadastro único, né, e, portanto, é a base ali de pobreza e extrema pobreza, e quem ganha de 2 a 5 salários mínimos, que também é só remediado. Sim. Né? Se a Que gente está ali tá na classe pensando D, na classe C. no que seria o salário mínimo pelo DIEESE, né? Deveria ser R$6.000. Então, assim, quem ganha menos do que isso não tá vivendo no limite da dignidade, né? Que a gente falou. Tem até esse salário você tá suprindo o básico que você tem para viver com dignidade. Então, todas essas pessoas idealmente deveriam ser contempladas nessas medidas. Na minha Todas opinião. essas pessoas, idealmente, deveriam ser contempladas nessa medida, e há que se levar em conta uma certa complexidade de pessoas de menor renda que compram em comércio, serviços informais. Sim, claro. Aí não tem a nota, aí não tem a confirmação. Ou em que medida você vai acabar afetando, esvaziando, prejudicando ainda mais os setores que estão na informalidade, que também tem uma correlação com trabalho precário e tudo mais. Percebe que toda vez que você percebe a loucura, como diz o meme lá do Medo e Delírio, com a voz do Lula. Esse é outro debate absolutamente fundamental, porque na medida em que você institui um cashback, mas você erra deliberada ou fortuitamente na escolha desse grupo ou na forma de implementação, você está privilegiando um outro. Então, assim, é automático na medida em que você está no Bolsa Família e recebe de volta o dinheiro já direto no cartão do Bolsa Família,
ou o indivíduo vai ter que pedir para botar o CPF, cadastrar essa nota, não sei o quê. E aí, assim, dado o tamanho da deficiência de acesso à digitalização, escolaridade, baixa renda, desinformação, vai acabar se beneficiando quem tem essas condições e não exatamente quem mais precisaria ter o cashback de volta. Então é complicado. Tudo é muito Ai, gente, é complexo tudo num país com o complicado. Olha, nível o de Brasil é um país desigualdade que tem o muito Brasil. complicado, gente. Muito, O muito, Brasil é porque muito tem muita complicado. desigualdade. Como é que alguém se dispõe a ser presidente do Brasil? Eu não consigo. Cara, eu não consigo aceitar uma pessoa querer ser político no Brasil. Gente, que país difícil. E como a gente. É impossível nivelar essas experiências, porque a gente pensa, o CPF, bota o CPF, automatiza o processo, já chega o cashback no Bolsa Família, mas, gente, quem são as pessoas que estão no Bolsa Família, que estão no cadastro único, que fazem compras, todas as compras, em estabelecimentos que são regularizados, que são automatizados, que têm nota fiscal de CPF? Tipo assim, a vendinha do bairro não vai entrar. E aí, se todas as suas compras são na vendinha do bairro, acabou. Já não deu certo o negócio. Então, assim, olha, é muito complicado. Me desanima. Essa desigualdade, essa diferença de realidade do Brasil, esses pontos muito discrepantes na experiência e nas vivências do país, são muito difíceis de balizar com uma medida, com uma lei, com um projeto que seja unificado. Não tem como unificar uma coisa dessa. Ai, Flávia, eu não sei. Olha, mensagens de desesperança. Não, gente, é complexo e a gente, enfim, tem que debater. No Rio Grande do Sul, eles devolvem o ICMS para notas com CPF. Devolve um pedaço, eu acho. É super complexo. É tipo o modelo do Rio, que é um percentual lá do imposto. Lá é o seguinte, eu achei aqui uma referência aqui de julho desse ano, então é o mais atualizado. Ele completou 18 meses em junho, então tem 1 ano e meio que está em vigor, e eles botam pagamento mínimo de R$ 100 por trimestre a todas as pessoas do Estado cadastradas no Bolsa Família. Quem solicita notas fiscais recebe um complemento que varia de acordo com os gastos nos períodos. As mulheres são maioria nesses lares, claro. A devolução média foi de R$ 37 por mês. Que faz toda a diferença. Faz toda a diferença, gente. Eles definiram um pagamento para reduzir em 50% a carga de ICMS para famílias com renda de até um salário mínimo e de 30% para demais beneficiados. Os números da secretaria mostram que a desoneração da cesta básica sozinha não alterou a carga dessas famílias. 95% dos cartões de débito foram retirados ou estão em processo de entrega. Aumentou o número do comércio formal, mas eles alcançam somente o Bolsa Família. Então, é um modelo. Muita gente no Ministério da Economia e no próprio mundo econômico defende esse modelo, onera tudo e devolve para alguns, e a ABRAS, Associação Brasileira de Supermercados, não, prefere, obviamente, uma cesta básica totalmente desonerada. Isabela já leu ali quais são os itens propostos. É sobre isso, gente, é quem vai efetivamente se beneficiar, de que modo que a gente vai viabilizar um modelo de devolução que efetivamente alcance famílias mais pobres, né, para eliminar a regressividade. Então, é um duelo entre o que vai ser desonerado totalmente, parcialmente, o que pode ser devolvido e para quem, e de que forma. Porque gente, a muito forma é difícil. absolutamente relevante. Tudo isso vai estar em debate a partir aí da complementação, né? da regulamentação da legislação por lei complementar. Então, ainda tem muita interrogação, ainda pairam, ainda tem muito lobby, muita pressão que será exercida sobre os senadores. Depois, se houver alterações no projeto, volta para a Câmara, né? Uhum. Para validar, o mesmo que está acontecendo com o arcabouço fiscal, e
1h10, falei pela primeira vez, cuja aprovação, né, agora do retorno para a Câmara ficou para agosto, depois do recesso. Então, a gente ainda não tem o desenho final do arcabouço fiscal, e a mesma coisa em relação à reforma tributária. O fato é, eu já listei zilhões de coisas que ainda estão indefinidas, mas a essência da reforma tributária é, a simplificação. Você tem um emaranhado de impostos, de modelo de incidência, tanto federais quanto estaduais, cada estado é de um jeito. Você tem uma guerra fiscal que implica em desonerações para atrair investimentos produtivos, posto que o ICMS é cobrado essencialmente na origem, então vários estados derrubam seus impostos para atrair empreendimentos industriais, por exemplo, fábrica de automóveis, as fábricas mais variadas, e atrair receita, passado o tempo, né, de desoneração, para os seus próprios cofres. A reforma tributária, a partir de uma longa transição, vai determinar que todos os produtos e serviços, né, paguem imposto no destino, ou seja, quem consome paga e recebe. Então, isso, inclusive, era uma queixa de São Paulo, porque São Paulo concentra indústria, concentra setor produtivo, origem, né? E São Paulo sempre pressionou muito contra reformas que implicassem nesse modelo de cobrança no destino. Inclusive, causou muitos prejuízos ao Rio de Janeiro, porque todo o ICMS é cobrado na origem, exceto por pressão de São Paulo, na Constituição, combustíveis. E o Rio era o maior produtor, né, de petróleo. Então, assim, quando o combustível é no destino, o Rio perde arrecadação, porque quem mais consome é São Paulo. Então, veja que tem todo esse debate, essa queda de braço. A outra coisa que é importante, então, você tem uma simplificação, porque você passa a ter um sistema dual, em que você tem a unificação dos impostos federais e a unificação de impostos estaduais e municipais, né? Hoje, o que é ICMS e o que é ISS vai virar um só imposto, e o que é PIS, COFINS, IPI, PASEP vira outro imposto só federal, por isso que eles chamam de sistema dual, IVA dual. Tem 2 eixos de tributos somente e vai valer para todo mundo. A regra de transição é imensa porque tem que fazer essa adequação toda. Algumas dúvidas também em relação ao que foi aprovado na Câmara pairam sobre isenção ainda total de igrejas e de organizações sociais ligadas à igreja, pressão dos evangélicos. Também uma instância, que é uma espécie de conselho federativo, que é quem é um órgão, em tese, neutro, que vai receber esses impostos e tratar da redistribuição para estados e municípios. E aí também tem uma queda de braço em relação a como será não só a configuração, mas a instância de decisão. Os estados do Sul e do Sudeste se ressentiram de uma possibilidade de, se o conselho for formado por um estado, um voto, né, você ter Norte e Nordeste formando um grupo, porque tem mais estados, né, que derrotariam sistematicamente Sul e Sudeste. Então, algum tipo de peso Reparação nessa. histórica. Mas são estados que têm concentrações populacionais e também suas desigualdades, né? É É óbvio óbvio. que os estados no Nordeste e do Norte são mais pobres, têm muitas carências sociais, mas a gente tem também, né? IDH, estados como o Rio de Janeiro e a própria cidade do Rio de Janeiro tem alguns territórios que têm IDH semelhantes ao do Nordeste. Então, assim, quando você tem muita desigualdade, é muito difícil desenrolar. Por isso que as pessoas fazem referência a ter sido uma votação histórica, uma aprovação histórica. Porque imagina tentar desenhar um modelo que solucione todas essas questões que a gente está trazendo aqui nessa conversa, nessa breve conversa. É muito complexo. Por isso 30 anos, por isso tanto debate e tanta tensão envolvida.
Que mais que eu acho que vale a Ainda pena falar? falaremos muito disso aqui. Ficaram de fora alguns setores que vão estar sujeitos a regime especial, que também não foram, tem hoje já regimes especiais, e o grupo de trabalho que se debruçou sobre a proposta de reforma considerou que vale a pena manter esse modelo, porque são setores que se relacionam com operações, negócios que não são somente serviço, nem somente produto, tem questões específicas. São eles, setor financeiro. Então, a gente tem que olhar para ver como é que vai ser o regime especial dos bancos. Operações imobiliárias, seguro, né? Inclusive seguro-saúde, e combustíveis, que tendem a manter a estrutura hoje atual, que é a de cobrança nas refinarias. Aquele modelo de substituição tributária que é muito mais fácil. Vejo você já lança o imposto quando sai da refinaria, e em vez de recolher posto a posto de combustíveis. Então, são regimes especiais que também precisaram ser acompanhados. Já é assim hoje, vai continuar, mas também serão tratados em separado. A reforma reinstituiu o imposto para embarcações, jatinho, que o Bolsonaro tinha desonerado. Por óbvio, né? Meu jatinho, minha vida, Não, precisa meu nem iate, minha justificar, vida. gente. Não tem ninguém que ouve o Angus de Grilo que seria contra uma coisa dessa. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que vale a pena também, por fim, falar dos vencedores, né? Lula, Haddad e Lira, e o que isso significa. A gente já falou do grande derrotado, que foi o Bolsonaro. Tem um certo oba-oba envolvendo Tarcísio de Freitas. Eu quero citar a pesquisa da Quest, do professor Felipe Nunes, que fez uma análise das redes sociais, né, da mobilização. Eles analisaram, até sexta-feira, 5.300.000 menções sobre reforma tributária no Twitter, no Facebook e no Instagram. E aí eles classificaram, a partir da menção, quais nomes se saíram melhor ou pior. E na lista estavam Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Arthur Lira, presidente da Câmara, Lula, presidente do Brasil, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Bolsonaro, ex-presidente. Quem mais se beneficiou de menções positivas relacionadas à reforma tributária foi Fernando Haddad, 78%. Muitos memes, né, do Haddad como craque da rodada, porque, de fato, conduziu um debate técnico e político, inclusive a partir da contratação de Bernard Api, que é o grande ideólogo, né, da reforma tributária. Tem uma entrevista dele que a gente vai botar na nossa sinopse do Bernard Api no Globo, falando aí dessa avaliação, mas é o cara que realmente é tido como assim, o pai da reforma tributária. Haddad, assim que assumiu, contratou o Api como secretário especial de reforma tributária, o cara que está dedicado somente a isso, e isso foi um golaço que antecipou, né, ou inaugurou todo o debate que 6 meses depois, pouco mais de 6 meses depois, resultou na aprovação pela Câmara. Arthur Lira, com 63% de menção positiva, e, de fato, ele bancou mesmo, e conseguiu uma votação muito expressiva, até alta madrugada, a Isabela já mencionou, coisa que ele não conseguiu fazer no projeto das fake news, no projeto de regulação e responsabilização das plataformas digitais, a partir, inclusive, de uma reação, sobretudo de bancada evangélica e dos bolsonaristas, né? Contrários, e até hoje a regulação não voltou. Lula, com 58% de referência positiva. O Lula não botou muito a cara no projeto de reforma tributária, como, até de certa forma, estratégia de não vincular a reforma a governo, a trazer a ideia de que era um projeto e uma agenda de Estado e não polarizar, o que foi uma estratégia bem sucedida, né? Bolsonaro teve 71% de referências negativas, justamente por essa estratégia de atrelar a reforma tributária a Lula, a uma reforma do PT
de Lula e não do Brasil, e isso não foi bem recebido, repercutiu mal nas redes sociais. O próprio PL, partido dele, se dividiu de alguma forma, deu 20 votos favoráveis à reforma, com esse posicionamento muito radical de recomendação do não. A recomendação do partido foi não, e ainda assim 20 parlamentares, 20 deputados votaram pela reforma. O grupo de WhatsApp do PL, hoje a Andréa Sadi, o Pedro Figueiredo estão comentando isso, né? Hoje, segunda-feira, no fim de semana, ferveu com ofensas, ataques, acusações. Então, abriu, inclusive, uma crise no partido e que resvalou na relação Bolsonaro-Tarcísio de Freitas. Eu deixei o Tarcísio por último, justamente por isso, porque as redes sociais se dividiram em relação a ele ser um ganhador ou não. Deu 49% de menções positivas e 51% de negativas. Por que isso? Porque aí tem várias leituras. Tem gente que vê o Tarcísio como um vencedor e que isso ajuda a afastá-lo do bolsonarismo, do radicalismo bolsonarista, e o desloca para uma direita esclarecida ou civilizada. Eu, particularmente, acho que o Tarcísio não foi esse vencedor todo, inclusive porque ele, eu usei essa expressão no Estúdio I, vou repetir aqui, ele trocou de pele. Né? Ele estava liderando uma articulação contra a reforma tributária, inclusive a partir lá daquele encontro lá que o Gilmar Mendes promove em Lisboa. Ele tentou arregimentar governadores contra essa agenda e foi chamado a abandonar esse impulso inicial, que eu acho que era no que ele efetivamente acreditava, pelo PIB de São Paulo, que resolveu encampar a reforma tributária. Seja o setor produtivo, digamos assim, a indústria representada pela Fiesp, seja o setor financeiro. Os bancos foram também fiadores, e não foi por acaso também o grande empenho do Arthur Lira. Então, assim, o Tarcísio, ele acabou se rendendo a um discurso muito forte do setor empresarial paulista, que obviamente é muito importante na gestão de alguém que tem planos, né, políticos. E ele acabou se indispondo, tomando pito, sendo vaiado, porque foi participar, a convite do Valdemar da Costa Neto, o presidente do PL, da reunião do PL para tentar convencer e sensibilizar o partido, né, os parlamentares, em relação à necessidade de aprovação da reforma. Foi interrompido por Bolsonaro, tomou vaia, foi absolutamente um momento constrangedor para um político que é o governador do estado mais importante, né, do ponto de vista econômico e mais populoso do país. Mas no dia seguinte voltou a falar com o Bolsonaro, vida que segue e tal. E aí a minha análise é de que o Tarcísio não foi esse vencedor todo que muita gente identificou, justamente por isso. Ele vinha das convicções próprias de uma postura contra a reforma, foi convencido a mudar de posição e, a partir daí, se encontrou com o Haddad, fez foto com o Haddad, foi elogiado pelo Haddad, por parlamentares do próprio PT, foi elogiado por Arthur Lira, se indispôs com o bolsonarismo, foi muito atacado a partir daí, mas não deixou de ser bolsonarista. E, inclusive, é uma questão que, quando no dia seguinte eles voltaram a se falar, eu acho que é uma relação de interdependência que eles têm e vão manter, porque o Tarcísio pode querer caminhar para a direita civilizada ou para um centro-direita e até conquistar alguma parcela do eleitorado, em particular em São Paulo, em estados do Sul ou do Sudeste, né, caso do Rio de Janeiro e tal, mas ele não vai alcançar os setores da esquerda. E, em razão disso, ele não pode prescindir do bolsonarismo, do extremismo. Então, ele vai ter que se equilibrar entre ser uma direita esclarecida, mas ainda ser a opção, eventualmente a única opção competitiva do bolsonarismo.
A segunda coisa do eixo da interdependência é o próprio Bolsonaro, que destratou, que humilhou, que interrompeu o Tarcísio, mas que, inelegível e querendo se apresentar como um líder político da extrema-direita e como o mentor que foi de Tarcísio, ele não pode romper por completo, porque aí ele fica totalmente no ostracismo. O ostracismo de Bolsonaro é galopante e, na medida em que ele se afaste de Tarcísio, mais acelerado será esse processo, porque ele perde, né, a conexão com São Paulo, né, que é o grande. Então, assim, é uma relação em que a sobrevivência de um, política, depende muito, né, da relação com o outro. Então, esse é o ponto. O governador de Torcendo pelo Minas. pior desenrolar Aquela brincadeira, possível torcendo pra pela ele. briga, né? Torcendo Nossa. pela briga. Encerramos esse... Não, só uma última coisa, porque no fim de semana o Felipe Nunes também postou sobre o índice de popularidade digital, que também é da Quest, né, que ele comanda, e comparando somente as lideranças da direita. Entre a condenação de Bolsonaro, ele diz, e os embates sobre votação da reforma tributária, Tarcísio viu a popularidade digital cair marginalmente, Michele Bolsonaro despencou e Zema subiu. Então, são as forças daí da direita que estão se movimentando. Zema, que também foi algo crítico, né, à reforma tributária, mas, obviamente, não chegou ao nível de exposição de Tarcísio. Eu vou botar também para a gente compartilhar essa postagem do Felipe na nossa sinopse. Tá bom. Então, fechamos esse bloco Reforma Tributária. A gente ainda vai falar mais sobre isso, né? Conforme o desenrolar que a gente viu, né? Que ainda vai passar pelo Senado. Talvez o texto ainda sofra alterações, volte para ser votado de novo na Câmara. Então, esse assunto vai continuar aparecendo aqui no Angu. Mas, para dar o pontapé aí do que foi decidido até então, já temos aí esse registro aqui no nosso Angu de Grilo. Então vamos para o nosso último bloco, que vai ser bem rapidinho para falar o que a gente está devendo de Parintins. Bom, antes da gente começar a falar de Parintins, temos só o nosso pop-up aqui sobre a tragédia, né, que aconteceu no Recife. Na última sexta-feira, né, um prédio de 3 andares desmoronou no bairro do Janga, em Paulista, Pernambuco. Até agora são 14 pessoas mortas, se eu não me engano, até o momento aqui que a gente está são 14, gravando. Os 3 últimos foram resgatados, uma mãe e 2 filhos, inclusive, encontrados abraçados. Uma tragédia. Uma tragédia. Em abril, um outro prédio já tinha desabado, em Olinda, 6 pessoas mortas. E aí a gente já falou bastante sobre essas grandes tragédias que são sempre evitáveis, são sempre anunciadas. E eu acho que nesse caso em específico tem uma questão que a gente nunca tratou aqui, que é algo muito particular dessa região, que são os prédios conhecidos como prédio caixão. Eu não sabia o que era isso. E aí quero compartilhar aqui no Angu de Grilo qual é a questão. Esse prédio, né, que desabou na última sexta-feira, ele foi interditado por risco de desabamento em 2010 e aí em 2012 ele foi ocupado, né, por sem teto, por pessoas que não tinham onde morar. Ele virou um prédio de ocupação. Ele é um prédio que estava condenado, né, que estava em risco de desabamento, mas acabou sendo ocupado porque, né, as pessoas não tinham onde morar. Então, volta para o nosso debate aqui de direito à moradia digna. Não é a primeira tragédia que a gente vê em prédios ocupados, né? Outro dia a gente teve um incêndio em São Paulo, daquele prédio que também era uma ocupação, e um grande incêndio, morreram, enfim, dezenas, acho que até centenas de pessoas, né, naquele caso. Esse prédio caixão, o que significa isso? São prédios que foram amplamente construídos a partir da década de 70, é um estilo de edificação muito popular nessa época, porque era mais barata e mais rápida. É uma construção que tem a definição técnica, que usa alvenaria resistente na função estrutural. Então, em vez de concreto,
As próprias paredes do prédio de alvenaria sustentam a estrutura. Não tem viga, não tem pilar de Não tem sustentação. fundação, não tem nada. Deixa eu só fazer uma interrupção aqui. O incêndio e desabamento do prédio do Largo do Paissandu foi em 2018, deixou 7 mortos e 2 desaparecidos. Foi em 1º de maio de 2018. Não foram centenas Por nesse que eu caso achei que específico. tivessem sido centenas? É porque era um prédio grande, mas muita gente conseguiu fugir, né? É. Então deixou centenas de desabrigados, com certeza, que ficaram morando, entre aspas, né? Acho que na praça... Na Praça da Sé. No próximo largo, no né? Largo São Francisco, Largo do Paissandu. E aí, com essa questão desse tipo de prédio, foi um estilo de edificação que foi muito usado pela construção civil lá a partir da década de 70. E nos anos 90, esses prédios começaram a desabar. Pelo menos 17 prédios que foram construídos nesse modelo já desabaram, né, ao longo dessas últimas décadas. Desde 2005, esse tipo de construção é proibido nas cidades de Grande Recife. Eu não sei porque que demorou, enfim, 35 anos para isso ser proibido. Tem mais de 5.300 prédios num levantamento feito pelo ITEP, que é um Instituto Técnico Científico de Perícia. Mais de 5.300 prédios construídos nessas circunstâncias, principalmente nas cidades de Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista, onde foi esse desabamento da última sexta-feira. Desses prédios, mais de 1.000 foram classificados com risco alto de desabar e 260 com riscos muito altos. Esses prédios foram construídos na época por uma questão de pressão do mercado imobiliário, né? Era um sistema de construção experimental, não tinha norma técnica aprovada, mas era muito mais barato e muito mais rápido de construir, então tinha um baixo investimento e um alto retorno financeiro por causa, né, do aquecimento ali do mercado imobiliário, mas é um prédio que não tem fundação, é um prédio que se sustenta pelas paredes, basicamente. Então, de altíssimo risco, esse era um imóvel condenado a mais de 10 anos, que foi ocupado há mais de 10 anos, e aquelas pessoas estavam em risco há mais de 10 anos, sem ter para onde ir, né? E aí, 14 vítimas numa tragédia que estava anunciada, documentada, verificada. Então, assim, voltamos de novo nesse tema, de novo nesse assunto para pontuar aqui mais uma dessas tragédias completamente evitáveis, né? Eu queria só complementar, fiquei muito horrorizada com essa tragédia, com tomar conhecimento sobre esse modelo de construção e como uma unidade interditada desde 2010, né, pôde ser ocupada por mais esses 13 anos sem que se tivesse oferecido uma possibilidade de habitação digna para essas famílias. Então, isso atravessa muitos governos, né, federal e estadual, né, no caso de Pernambuco, mas a gente pode falar dessa vocação brasileira para não prevenir e, portanto, não evitar tragédias. Isso é absolutamente inaceitável. E dizer que esse caso é mais um que exemplifica, tintim por tintim, do que se está falando quando nos referimos ou quando evocamos a expressão racismo ambiental. É totalmente sobre isso. É totalmente sobre racismo ambiental. Permitir construir numa técnica, porque tem algum prédio de elite, de classe média alta nessas situações? Obviamente que não. Então, é permitir construir, é identificar a possibilidade de dano, de tragédia, é não fazer nada e depois recolher os corpos. Inúmeros, você vai no Twitter, nas redes sociais, com comentários sobre essa tragédia de Recife, e a quantidade de gente que está viva, mas absolutamente desolada e adoecida por ter empenhado uma vida inteira de trabalho para comprar imóveis. Foram imóveis comprados. Comprar imóveis que não têm a menor condição de ocupação. Muita gente que comprou esses imóveis saiu a partir da recomendação e viu seus imóveis, que não têm condição de habitar ninguém, invadidos por gente em situação mais precária. Mas é uma tragédia social que não alcança somente quem supostamente ainda está morando ou que invadiu em razão de não ter nenhum lugar para morar. Alcança muito mais gente que ousou sonhar com a casa própria,
se sacrificou e teve isso de retorno, com o aval, com a cumplicidade do poder público. Então, assim, e obviamente são pessoas de baixa renda ou de renda média baixa, pretos, predominantemente, ou quase pretos de tão pobre, como diria Caetano na sua canção. A outra coisa que a gente ficou devendo, né, foi Parintins. Eu acho que nem vai dar tempo de esgotar, porque a gente já gastou tempo demais hoje, mas Meu Boi é Caprichoso. Todo mundo E ela está devia fazendo uma ter. doutrinação O Martin com já é Martinico. caprichoso. Martin já é caprichoso, já aprendeu a cantar o tema de Deixa essa exaltação. camisa azulada, Molhada de suor. Ah, tinha que botar ele cantando. Ah, Vou tinha. gravar e vou pedir pro Tico, nosso editor, incluir. Maravilhoso. Isso é uma coisa. Eu estive em Parintins em 2015 e acho que todo brasileiro, assim como o Carnaval das Escolas de Samba do Rio, assim como, sei lá, o Carnaval da Bahia, ou a Festa de Santa Bárbara da Bahia, ou 2 de fevereiro, ou o Círio de Nazaré, que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas conhecerei, deveria conhecer a festa de Parintins. É algo absolutamente impressionante o que aqueles artistas, o que aquelas comunidades fazem numa ilha, em pleno Rio Amazonas, a quase 400 quilômetros de distância de Manaus. É um negócio assim, você fala assim, não é possível. Eu escrevi, na época, uma reportagem que foi capa da Editoria Rio, falando, inclusive, das semelhanças, porque esse modelo de festa de Parintins bebeu muito do modelo do Carnaval do Rio, a partir do seu Jair Mendes, que veio para o Rio, viu os carros alegóricos, voltou para Parintins e resolveu introduzir alegorias, né, nessa festa tão tradicional, e que tem esses 2 bois, 2 associações culturais, né, de boi-bumbá, que são rivais e que precisam uma da outra, né, para dar sentido a essa competição. Eles são artistas incríveis que, inclusive, também trabalham, a partir do 2º semestre, intensamente no Carnaval do Rio de Janeiro. Algumas das mais belas alegorias que têm passado pelo Carnaval Carioca saíram das mãos de artistas parintinenses. Eu posso citar o último exemplo, o São Jorge, que a gente falou tanto aqui, da Vila Isabel, né, do desfile desse ano da Vila Isabel, mas talvez a imagem inesquecível seja a Águia Redentora da Portela, aquela que se levantava, né, de asas abertas, como se fosse o Cristo Redentor. Tem várias referências. A Porta-Estandarte é uma referência das porta-bandeiras aqui do Rio. O Bumbódromo tem a ver com o Sambódromo, né? Essa arena. Tem várias. E é uma festa linda e que tem conseguido manter muitas das referências do respeito à cultura e às tradições, porque há retratação de lendas indígenas, você tem alguns itens que são obrigatórios e que são marcantes de valorização e de respeito à própria cultura. A figura do boi, da Catilina, do amo do boi. Então, assim, é lindo de assistir, está no YouTube. Antigamente tinha uma rede de TV, eu acho que a Band, que transmitia, mas agora é a TV A Crítica de Manaus. São 3 dias de festa, as agremiações desfilam todos os 3 dias, é tudo diferente em cada um dos dias. E a avaliação é um negócio mega complexo. O que mais que eu queria falar? E tem uma participação que eu acho assim incrível e que o Rio de Janeiro tinha que se inspirar nisso, que é a participação das torcidas, que lá eles chamam de galera, né, nas arquibancadas, e que conta ponto para a agremiação. Então, o entusiasmo, a interação do boi com a galera ajuda na construção do boi campeão. E aqui, o que a gente tem visto é a ocupação do sambódromo por camarotes comerciais que reduziram o espaço das frisas, que reduziram muito a interação popular, inclusive pelo desrespeito com música eletrônica, shows que vazam na avenida dos desfiles. Então, tem uma aprendizagem, né, que poderia ser feita do Carnaval do Rio em relação a Parintins. É muito engraçada a rivalidade, é intensa. O torcedor
ou brincante, né, que eles chamam, os componentes, eles chamam de brincantes, de um boi, não menciona, não pronuncia o nome do outro, você se refere ao outro como contrário. Às vezes é difícil, porque a pessoa está falando assim, meu boi estava lindo e o contrário estava péssimo. Aí você não sabe de quem que ele está falando, se ele não mencionar qual é o próprio boi. Mas, assim, é muito incrível. No Spotify tem as toadas, né? As canções dos bois. No YouTube tem os espetáculos, cada apresentação dura 2 horas e meia. Quando um está se apresentando, a galera adversária fica apagada e não pode se manifestar, ou o boi terá perda de pontos. É muito lindo, é um espetáculo lindo, milagroso. Agora, chegar a Parintins é outra aventura financeira, né? Sim, né? E Porque de disposição. É caro, você chega de avião, mas é caríssimo. Na semana é sempre no último final de semana de junho, na semana do festival, os preços, obviamente, sobem, enfim, exponencialmente. Para chegar de barco, é uma viagem de 18 horas para ir e 24 horas para voltar, no calor amazônico, mas assim, foi uma das viagens mais bonitas que eu já fiz. A madrugada, a travessia da noite, da madrugada, no Rio Amazonas, a região pouco povoada, então você não tem luz. E aí é um céu que é absolutamente inacreditável, sabe? É um tapete de luzes sobre a sua cabeça. O contato, né, com o clima, com a vegetação, porque é floresta, você vê floresta o tempo inteiro. É muito impressionante, é uma das festas mais bonitas do calendário brasileiro, e eu recomendo muito que assistam, que, tendo possibilidade, visitem. E vamos deixar aqui na nossa sinopse um artigo que o Aidano escreveu sobre, inclusive, as condições, enfim, de falta de saneamento, de água potável que as comunidades, né, de Parintins sofrem, porque brilham num determinado momento do ano, uma vez por ano, e depois são esquecidas, né, de Sim. autoridades, de poder público. Mas é realmente uma festa que faz, mais uma festa que faz a gente se orgulhar de ser brasileiro, se emocionar com a nossa brasilidade, com a capacidade do nosso povo de produzir cultura. É isso, Martinico já está doutrinado, já é caprichoso. A gente, toda hora ele pede para ouvir, né? Assistir de novo. Quero ver o boi, quero ver o boi. Então ele está adorando rever alguns trechos no YouTube. E eu nunca fui, né? Tenho pouquíssimo contato e acho que todos nós deveríamos assistir, olhar, valorizar, entender um pouco mais dessa festa que é tão importante para a cultura brasileira, que atrai tantos patrocinadores, né? Impressionante a lista de patrocinadores. Alguns que que já deixaram o Carnaval do Rio o de Carnaval do Janeiro. Por Rio exemplo, a Coca-Cola. é o único lugar do mundo em que a Coca-Cola assume outra cor além do vermelho, né, no dia do Caprichoso. Tem A logo é essa... azul. A logo fica azul. O Exatamente. Bradesco também. Impressionante, assim, como é que até isso eles conseguiram. Imagina, mudar a cor da Coca-Cola? Não existe. Existe em Parintins. E é isso, gente. Angulers, deem seus depoimentos. Quem já foi, quem vai todo ano, quem acompanha assiduamente. Queremos ouvir vocês falando das suas experiências lá no nosso grupo do Telegram ou lá no Twitter também, marcando a gente, e lá na nossa comunidade do Twitter. É isso, minha gente. Acho que foi um episódio bem completo sobre reforma. Acho que deu para tratar do que deu até agora sobre isso, do que sabemos até agora, mas ficarmos um pouco menos perdidos aí no noticiário, que é o grande propósito, né, desse nosso podcast, desse nosso Ango de Grilo. E bom, o que você quer falar? Eu Não, ia já dar bom final de mas foi mais semana. um debate sobre essa. É um Sobre o que debate de está por ideias, vir, né, Flavel? enfim, sobre essas implicações. Acho que foi muito rico. Não sei se as pessoas estavam com a expectativa de quanto vai ser a alíquota tal, meu caso específico e tal. Se foi isso, não deu para fazer ainda, tem muita coisa a ser esclarecida, mas eu acho que a gente deu a dimensão
do tamanho, da importância, do Da que está em dificuldade. jogo, né? Das dificuldades, dos desafios e das necessidades de reflexões e debates. Antes de me despedir, eu queria deixar ao sambista mais novo o meu pedido final. Não é isso não. Eu queria deixar um salve, ela nem faz ideia de que a gente existe, mas eu queria deixar um salve para a Ludmilla pela atitude absolutamente irrepreensível, Ela é tudo, generosa, gente. Ela é tudo. consciente de estimular, como embaixadora que já era, né, do Hemorrio, estimular a doação de sangue por seu público, essencialmente um público jovem, que é o que mais está afastado, né, dessa agenda, em troca de ingressos para o retumbante Numanice, no Engenhão, no fim de semana, que gerou no Hemorrio o maior volume de doação de sangue num só dia da história da instituição que começou, que foi fundada, que funciona desde 1944. Mais de 500 doações num só dia. Teve jovem esperando 7 horas na fila para garantir o ingresso. Óbvio que a motivação era o ingresso, mas eu acho que, a partir dessa isca, muita gente se sensibiliza, se claro. Sensibiliza, se conscientizará. Vê como é tranquilo. Eu já doei sangue no Hemorrio. Vê como é tranquilo o processo, como a entrevista é tranquila, como o processo é tranquilo, como é extremamente seguro, como você é extremamente bem assistido e atendido. Você sai depois, tem um mega lanche, todo mundo te obrigam a comer, você não pode sair sem comer, tem sanduíche, tem suco, tem refresco. Então, assim, como é um aparelho público, né, da nossa saúde pública, do nosso SUS, que é extremamente competente. Então, doem sangue. Eu já doei sangue no Hemorrio uma vez. Eu nem sei se posso doar, acho que agora eu não posso doar, porque eu não sei de peso, tem um peso mínimo, no mínimo 50 quilos. Tem questões, mas tem uma coisa muito emocionante de doar no Hemorrio. Foram mais de 1.500 doações que vão beneficiar até 8.000 pacientes, né? 8.000 pessoas. E o Hemorrio, quando você cadastra o seu celular, né? Você faz o seu cadastro, e quando eles estão usando o seu sangue, você recebe um SMS falando que o seu sangue está sendo usado e salvando uma vida naquele momento. Eu lembro de ter recebido esse SMS, porque o sangue é todo, né, todo registrado, tem código de barra na sua bolsa de sangue e tal. Deixa eu ver se eu até ainda tenho essa mensagem. Tenho a mensagem aqui de 13 de novembro de 2018. Seu sangue está salvando alguém agora mesmo. Provita e Hemorrio informam. O sangue que você doou acaba de ser utilizado. Parabéns. Então, gente, isso é mágico, né? E é muito pouco, é muito fácil, é muito rápido, e é muito pouco, assim, do nosso tempo, da nossa disponibilidade, e que é extremamente importante para salvar vidas de tantas pessoas pelo Brasil. Então, vá no Hemocentro da sua cidade, entra no perfil do Instagram, no site, eles têm coletas móveis também. O Hemorrio vive fazendo pontos de coleta móvel em centros da cidade, em praça, no final de semana. Então, também é uma oportunidade para encurtar esse deslocamento para doação de sangue, que é, enfim, coisa mais importante, né, que nós temos. Bom, um beijo, Ludmilla, se você estiver ouvindo aqui o Angu de Grilo. E vão ao Numanice, eu fui no Numanice da Apoteose, gente, é um evento, não tenho o que dizer, é uma experiência, é um evento. Não pude ir no do Engenhão, porque eu estava viajando, estava em São Paulo a trabalho, mas se tiver no Numanice da sua cidade, vá, porque assim, é impecável do início ao fim. É isso, minha gente, um beijo, até terça-feira que vem, um bom final de semana para vocês. Domingo que vem a gente tá de volta. Domingo que vem, terça que vem a gente tá de volta. Em breve no Apoia-se. É isso, gente. Ótima semana. Beijo grandão. Essa semana tem Faz Diferença do Jornal o Globo. Milton Nascimento ganhou o prêmio Personalidade do Ano. Ailton Krenak, o prêmio Brasil. Muito orgulho. Linda Quebrada, o prêmio Diversidade. Eu sou do júri de diversidade e tive a honra de participar também dessa escolha. Parabéns aos vencedores. Beijo para todo mundo. Até semana que vem. 1, 2, 3 e já! Deixa essa camisa azulada
molhada de suor. O tambor vem a pancada, vai balançar. Estava caprichando, é meu boi. Uhul!